Boa tarde, nossos amigos do CT Segurança. Nós estamos aqui hoje para estrear um novo programa, que são encontros com síndicos e síndicas arquitetando, onde a gente pretende trazer informação relevante e informação útil para síndicos, síndicas, gestores, facilities managers, para encararem os novos desafios a que os condomínios estão submetidos, né? Antes de fazer a apresentação aqui das pessoas, eu gostaria que todos, se puderem, por gentileza, deem um like, ajude a gente, o algoritmo, a difundir esse conhecimento, muito importante para todos nós. Eu estou muito feliz aqui. Nosso programa, nossos encontros serão apresentados por mim e pelo meu colega aqui, Albélio Dias, síndico-geral do condomínio Parque Avenida, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que já fez até um programa com a gente no Arquitetura da Segurança, falando sobre a certificação Aqua do condomínio do qual ele é síndico-geral. Bom, temos também convidadas especialistas nesses assuntos que nós estamos abordando hoje e que vão fazer, que é a Isabela Tassari e a Ariane Padilha, que vão fazer as próprias apresentações. Mais um detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte: no meio do programa nós vamos abordar vários assuntos e nós vamos fazer uma pergunta sobre algum assunto que foi tratado no programa. Aquela pessoa que responder no chat em primeiro, a produção vai ficar monitorando, né? Vai receber esse livro aqui, o Gerente Lean, que é muito útil para gestores, né? Quando vocês responderem, por gentileza, indiquem um e-mail de contato para que a gente possa depois remeter o livro, ou então mandem um e-mail para o CT Segurança, que a produção vai colocar no chat o e-mail do CT Segurança. Vocês mandam um e-mail para o CT Segurança e recebem o livro no endereço em que vocês indicarem. Bom, agradeço a presença de todos e vou passar a palavra aqui para o meu colega Albélio Dias, que é o papa do negócio. Vocês vão ver o que ele conhece sobre governança socioambiental, que é um assunto absolutamente atual, né? Que está chegando de forma global em todas as empresas no mundo, todas as empresas estão preocupadas com esse assunto, e que agora vai chegar aos condomínios. Na verdade, já chegou, né? O Albélio mesmo é síndico de um condomínio que aplica esse conceito de governança socioambiental. E a Isabela, uma das nossas convidadas, é especialista nesse desenvolvimento, tá certo? Inclusive tratando de certificações, que às vezes são necessárias, né? Então, com a palavra, Albélio Dias é o papa do ESG nos condomínios. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. E lembrando aqui da palavra do Percival sobre o Papa, eu lembrei agora daquele filme A Mente Brilhante, né? Que quando o matemático Nash entra no escritório lá do chefe do departamento, ele fala Jesus, ele fala menos. Exatamente. Então, lembrei essa história, mas é um prazer muito grande a gente iniciar, né, esse ciclo de encontros falando sobre condomínios, mas no novo contexto, né, no novo momento em que a gente está vivendo, e são essas transformações, né, tanto nas questões de gestão, incorporada também os aspectos da sustentabilidade, que é um dos temas que a gente vai falar hoje, com uma especialista da área e uma convidada também, né, especialista, trabalha diretamente também com isso. Isso é um grande prazer, né, e esperamos que todos interajam, né, com a gente, né, que discutam, né, que coloquem as suas dúvidas para que a gente possa cada vez mais ampliar esse debate,
não é, formar pessoas dentro desse novo contexto, né? Isso é muito importante para a gestão e também para o futuro das cidades, né? A gente pode ver que existe relação entre a gestão dos condomínios e as cidades. Então, esse é um aspecto importante. Como o Percival já falou, eu sou Albélio Dias, síndico-geral do condomínio Parque Avenida, não é? Tem uma formação um pouco multidisciplinar em administração e ciências, e estamos aqui para compartilhar conhecimentos. Eu passo agora a palavra para a Ariane Padilha, em ordem alfabética, né? Para se apresentar e contar um pouco também de sua trajetória. Ariane. Boa tarde, gente. Boa tarde, Albélio, Percival, Isabela. E um brinde, né, a esse momento inicial desse programa. Eu acho que vocês, os dois, têm muito a contribuir com esse mercado. O Albélio sabe a admiração que eu tenho, né, dessa mente brilhante. Eu digo que o Albélio é uma mente brilhante, ele ainda citou o filme aí. Eu acho que isso que vai elevar, né, são essas ações que contribuem para elevar o nível do mercado que a gente atua, né? É esse tipo de conteúdo, é esse tipo de espaço. Então, assim, ó, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui no primeiro encontro de vocês. E vamos lá. Bom, eu sou a Ariane Padilha, eu atuo como síndica profissional, professora, tenho coordenadora de um curso de pós-graduação em gestão condominial na FAMAC, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Atuo no mercado de condomínios desde 2012 como síndica moradora, né? Venho da área de um ambiente corporativo, da área de gestão, gestão de pessoas, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, professora em sala de aula desde 2008. Então, eu vinha de uma trajetória já muito voltada para a área de desenvolvimento profissional. Tenho especializações tanto na área da administração, como gestão de recursos humanos e marketing, tenho na área da psicologia, tenho na área da educação. Então, isso sempre teve, né? Sempre permeou toda a minha carreira aí, 20 alguns anos, atuando no mercado. E em 2017, eu resolvi profissionalizar, né? Eu fui buscar qualificação, eu já tinha outras pós-graduações de tudo que eu fazia, o mercado que eu vinha era extremamente exigente, competitivo, e tu não podia ficar 2, 3 anos sem estudar, sem estar vinculada a uma instituição, fazendo alguma coisa, se atualizando, porque o mercado te atropelava. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma pós-graduação na área. Eu já era síndica moradora, queria me especializar, então busquei um pós. Na época não existia. E aí eu fiz um curso de síndico profissional comum, né, normal, na época presencial, aqui em Porto Alegre, onde me deu o embasamento de como fazer uma assembleia, de quais eram os quórums, nesse sentido. E aí, assim que eu entro no mercado, já no curso, assim, conheci algumas pessoas que estavam já inseridas no mercado e comecei já a atuar na área de capacitação, dando palestra, junto a assocíndicos aqui do Rio Grande do Sul, pensando no futuro da capacitação desse mercado, e aí começamos a construção desse curso de pós-graduação, né? Como eu vinha de uma área de gestão e desenvolvimento de pessoas, eu trabalhava com gestão por competências. Aí eu mapeei e vivia na pele a sindicatura, né? Aí eu mapeio todas as competências de um síndico, competências técnicas, comportamentais, conhecimentos que eram necessários, e essa foi a base da nossa matriz curricular, né? E a partir daí, isso foi em 2019, é muito recente, né? Nós fomos o segundo curso de pós-graduação do Brasil, e a partir daí o salto quântico, que nem eu disse para o Albélio, o salto que a gente tem dado na área da gestão condominial
tem sido bem grande, assim, o que me deixa bem feliz. Eu acho que a gente está conseguindo falar a língua que se tem que falar, né? Que é uma linguagem profissional, uma linguagem técnica, uma linguagem de gestão. Tive bastante resistência quando eu comecei a tentar inserir isso aqui no Rio Grande do Sul, e hoje eu só vejo um caminho para a valorização dessa atividade. É através desse embasamento, desse tipo de conhecimento, só assim nós vamos evoluir, e vejo que nós estamos caminhando para uma maturidade na gestão, assim, né? Estamos dando os primeiros passos, e o que eu digo, chegar lá na gestão sustentável é um nível de maturidade que a gente deve buscar sempre. O dia que a gente realmente conseguir olhar a gestão condominial como uma gestão sustentável, não só no aspecto ambiental, mas no aspecto social, no aspecto econômico, financeiro, toda essa gama aí que abarca a gestão condominial, acho que a gente vai estar, sim, cumprindo o nosso papel, né? Pelo impacto de um condomínio, pela relevância social, pelo impacto nas cidades. O Albério falou, né, nas construções das cidades, o Percy também, como arquiteto, tem muito esse olhar. Então, a gestão condominial ela tem que caminhar por essa linha, né? Por essa estrada, que é começar a olhar a longo prazo, né? Há 2 anos atrás, ninguém falava em gestão de curto, médio e longo prazo. For eu e o Albélio nas nossas lives, no curso, lá no pós. Eu tenho um curso de gestão condominial na prática, onde é gestão estratégica, não é a administração de condomínio, eu trabalho gestão mesmo, de olhar a curto, médio e longo prazo, independente de tu ter um período de 1 ano de gestão. A gente tem que olhar e pensar no futuro dessa edificação, né, desse patrimônio. Então, para mim, a gestão sustentável dentro de condomínio, ela abrange tudo isso, né? Todos esses aspectos que o síndico tem que começar a olhar para isso. É um desafio muito grande para o nível que a gente está. Ariane, qual é o nome da sua empresa em que você atua na Fator G Condomínios, que tem uma história também, né? Fator G é uma teoria de inteligência que diz que todo mundo tem um fator G predominante na inteligência. E a minha empresa, ela já era Fator G quando eu atuava como consultora, que para mim Fator G sempre foi gestão e gente. As empresas precisavam investir em gestão e em gente. E aí, quando eu passei para a área condominial, continuei com o nome e com o mesmo conceito, com o mesmo propósito. É gestão e é gente. E agora vai ser fator ESG. ESG, Então é isso já aí. Tem o G. Muito você obrigado. Tinha o G, agora você vai ter o E e o S. Vamos passar aqui para a Isabel. Depois, em seguida, ela faz a apresentação, né, do tema, para a gente começar a discutir algumas ideias. Então, vamos lá. Boa tarde. Estão me ouvindo bem agora? Eu estou. Que bom. Desculpa aí no início, o imprevisto que eu tive tecnológico. Bela Tassar, e eu uma apresentação da empresa e da questão de sustentabilidade nessa área. Então, eu já vou começar com a apresentação. Posso compartilhar com vocês? Sim. Claro. Vamos compartilhar, só um momento. Share screen aí, vamos ouvir. Isso aí eu conto com a ajuda do Bruno. Ok. Estão vendo a primeira parte? Tá. Equaliza especialmente para CT Segurança. Aí o convite e vamos aprender juntos aí esse dia sobre sustentabilidade e gestão de condomínios. Falando aqui, quero só tirar uma dúvida. Vocês enxergam o que está escrito ou
Então, para mim está ótimo. Eu estou entendendo perfeito. perfeitamente. Ah, Só o seu som que está cortando às vezes. Está cortando? Na transmissão também está entrando. Sim, não tem nenhum som aqui a paralelo, não. Então, Não, na transmissão está entrando a apresentação. Sim, a apresentação não tem som, então eu vou dar continuidade aqui, tá bom? tá bom. Eu chamo Isabela Tassar, eu sou mestre em sustentabilidade. Eu formei em ciências biológicas, eu sou bióloga, e muitas pessoas questionam, né, como que uma bióloga pode trabalhar em condomínios, em empresas. Então, eu formei na biologia com a intenção de trabalhar na área da saúde. Porém, eu fiquei apaixonada pelas questões de meio ambiente e consegui entrar na parte de consultoria e meio ambiente para empresas. Em 2015, eu conheci o mundo dos condomínios através do Albélio, onde a gente iniciou um trabalho lá no Parque Avenida de sustentabilidade e certificação. Então, aqui no meu descritivo é só um resumo. Hoje eu sou coordenadora também de meio ambiente de uma empresa de segurança do trabalho e a gente atua em diversos cenários com diversas empresas no ramo de sustentabilidade. Então, o propósito da Equaliza a gente entende, né, que a sustentabilidade é o caminho fundamental para o mundo dos negócios. A Equaliza ela existe para conduzir as empresas, os condomínios e todo tipo de corporação nessa jornada. Estão me ouvindo bem? Estou. Ok, então vamos observar aqui essas duas imagens que estão no slide, para a gente entender um pouco a evolução dos centros urbanos. Essas duas imagens são da mesma cidade. Vocês conhecem essa cidade? Belo Horizonte. Em algum lugar? É Belo Horizonte? Belo Horizonte. Belo Horizonte. É a Praça da Liberdade e ela está inserida num centro urbano aqui em Belo Horizonte, né? Então, como Belo Horizonte era e como ele ficou? Primeira imagem é de 1920, mais ou menos, e a segunda de 2020. Então, como esse centro urbano se evoluiu, né? Como ele evoluiu e como ele trouxe demandas diferentes. Na primeira imagem, a gente tinha algumas demandas, até questões rurais deveriam ser discutidas ali pelo governo. Já na segunda imagem, na imagem mais de cima, a gente vê um centro urbano totalmente desenvolvido e construído através de condomínios, de prédios e de verticalização, né? Aqui também eu coloquei a fase de um empreendimento. Também ele começa pequeno e depois fica grande. Primeiro ele inicia no projeto arquitetônico, depois ele vai para a obra, até se tornar um empreendimento consolidado, onde vai ter a operação como foco, que é o foco hoje da nossa conversa. Para falar de sustentabilidade, eu quero citar aqui o Canibais com Garfo e Faca. É um livro do John Eccleston e ele cita a sustentabilidade como um caminho, um norte para que tenha uma corporação, né, que inclui os condomínios também. Ela consegue atingir a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social. Então, a gente vê aqueles tripés, né, que o pessoal cita o tripé econômico, social e ambiental. Nesse tripé, a gente tem que pensar na prosperidade econômica, qualidade ambiental e na justiça social. Da sustentabilidade, veio uma nova sigla para o nosso meio, que é o ESG. Vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade, só dar uma pincelada para a gente conseguir nivelar aqui o que a gente vai conversar. Em 1964, foi definido o termo sustentabilidade,
que está até escrito aqui, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades da geração futura. Então, esse é como a gente define sustentabilidade. Só que a gente sabe que no dia a dia é muito difícil a gente falar que eu penso na minha geração e quero deixar algo para a geração futura, porque o ser humano ele é muito imediatista. Então, normalmente, ele não consegue pensar a longo prazo. Então, esse conceito, muito bem colocado, ele tem que ter um complemento, para que a gente consiga entender o que a sustentabilidade impacta no hoje e, por consequência, vai impactar no futuro, que são as novas gerações que virão por aí. E o ESG, que é o Environment Social Governance, ela veio por meio da sustentabilidade. Então, são são dois termos muito semelhantes. Porém, a sustentabilidade, ela chegou primeiro e ela ainda precisava de um amadurecimento até mesmo do mercado, das empresas, da governança das empresas, para que ele entendesse melhor o que é sustentabilidade e o que é ESG. Diferente do que muitos pensam, o ESG ele não surgiu no mercado financeiro. Tem gente que acha que lá na Bolsa de Valores começou a sigla ESG, mas ela surgiu através de um documento da ONU. A ONU definiu o ESG e viu que esses 3 setores de uma empresa deveriam receber uma atenção especial. Então, a atenção especial seria do ambiental, o social e a governança desse ambiente. Então, o mercado financeiro se apropriou dessa sigla, aproveitou, chegou na frente e começou a usar o ESG. Foi ótimo para a gente da área de sustentabilidade, porque quando fala de dinheiro, mercado financeiro e grandes corporações, a gente acaba dando um pouco mais de atenção, né, devido ao sistema capitalista que a gente vive. E até porque hoje as corporações precisam pensar nos investimentos e no investimento mesmo que ela vai fazer e no crescimento econômico. Só que o crescimento econômico passou a não ser suficiente. Precisa se pensar no social e no ambiental também. Aí eu vou desmistificar eu vou separar essas 3 siglas para a gente conversar melhor sobre elas. Aí eu conto com a colaboração de vocês, a experiência de vocês, para a gente ter ideia. Quero que vocês olhem essas 2 imagens. As 2 imagens falam sobre a mesma questão, sustentabilidade e ESG. Porém, a primeira imagem, muitas vezes, ela remete ao empreendedor a algo que vai gerar trabalho, por exemplo, plantar uma árvore, algo distante do negócio dele e algo difícil de ser decifrado. Quando você vai para a imagem 2, no ESG, e na sustentabilidade, na Bolsa de Valores, em dinheiro, Ibovespa e porcentagens, essa sustentabilidade ela começa a ser mais palpável para os empreendimentos, os empreendedores e as pessoas que vivem no mundo corporativo. Então, o ESG ele veio para tocar com mais assertividade essas empresas e esse público. Né? Você percebe. Muitas vezes a gente vai fazer algumas apresentações, sustentabilidade vem com essa imagem da árvore, do plantar, do cuidar. Mas quando ela passa para a imagem 2, ela vem com mais impacto, né? Principalmente para quem não é ambientalista, para quem não é biólogo, para quem não se funde nessas questões ambientais. E outra coisa importante que a gente pode ver também, a imagem 1 arremete muito ao ambiental. Então, a gente pensa na água, pensa no rio, pensa no mar, na vegetação, porém não pensa nas questões mais complexas, que é a que a imagem 2 vai trazer. Então, quando perguntam por que investir em sustentabilidade? A primeira questão importante é
que é a mais inteligente, né, que a gente pode falar, é que basta calcular o impacto nas finanças, na sociedade e no meio ambiente e na qualidade de vida. Então, se a gente calcula, não matematicamente, mas tenta mensurar quais são os ganhos desse investimento, a gente vai ver que é benefício para nós mesmos e para tudo que nos cerca. Mas aí vem também essas questões, os próximos tópicos aí. Maior controle de gastos, né? Obras mais organizadas e econômicas. Um condomínio, ele, ao ser construído, ao ser reformado, ao passar por um as-built, por exemplo, ele precisa ter uma obra organizada e econômica. Investindo em sustentabilidade em ESG, você também tem um aumento de produtividade, porque indiretamente ou diretamente isso impacta a sua equipe e as pessoas que vivem ali naquele ambiente, que convivem com o ambiente de trabalho ou residencial. Redução de custos, com consumo de água, energia, e a gente não pode deixar de fora os materiais, que são materiais de escritório, materiais de limpeza, de conservação e manutenção. Também temos a melhora da reputação da marca. Então, hoje a gente vê, né, enxerga lá no Parque Avenida, a melhor imagem do empreendimento devido à sustentabilidade e os investimentos que a gente tem feito. A admiração dos mais exigentes. Então, o cliente que ele preocupa com sustentabilidade, ele passa a admirar o empreendimento, o condomínio. O impacto social positivo. Então, o social, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, ele não é só o serviço social, o atendimento social de uma comunidade carente. O social envolve desde o presidente, desde o síndico geral, até todas as pessoas que estão envolvidas, todos os stakeholders. Então, não é, eu vou investir no social pensando numa comunidade carente. O social estamos todos nós, todas as pessoas que trabalham num ambiente que está na organização. E também cito aqui maiores possibilidades de parcerias e negociações com bancos. Então, às vezes você quer pegar um empréstimo, às vezes quer fazer um investimento, às vezes quer fazer uma parceria com algum tipo de empresa. O investimento em sustentabilidade facilita esse tipo de negociação e parceria. Então, a Equaliza, ela trabalha para a operação dos empreendimentos. Ela trabalha com vários produtos. Alguns deles eu citei aqui. Gestão ambiental para condomínios, certificação Aqua, que é uma certificação que nós temos lá no Parque Avenida, certificação LEED, que é uma certificação também para ambientes construídos, paisagismo sustentável, irrigação automatizada e os sistemas de gestão de energia. A Equaliza, ela não implanta, ela não vende o produto, mas ela encaminha os condomínios e as empresas para que elas consigam ter esses tipos de serviço. Então, por exemplo, a gente indica fornecedores de aquecimento solar, fotovoltaico, aquecimento a gás e o mercado de energia livre. Então, esse é um dos nossos produtos. Agora, entrando na operação e na sigla ESG, vai falar agora um pouquinho sobre a gestão desses empreendimentos na parte de meio ambiente, que é o environment. Vocês já devem lidar bastante, né, com esse tipo de questão. Gestão de resíduos, a gestão de recursos hídricos, o paisagismo eficiente, o controle da qualidade do ar e da água, controle de ruídos. Às vezes, uma obra, por exemplo, tem que fazer o controle do ruído, ou até mesmo dentro das áreas privativas, a gente precisa ter o controle desse ruído. Treinamento e sensibilização das pessoas que estão ali na nossa equipe, que trabalham ali no empreendimento, e os usuários, né, os próprios condôminos, e atenção à legislação. Então, se alguém quiser fazer um comentário sobre um desses tópicos, eu acho que seria interessante para a gente compartilhar. Eu sei que vocês têm experiência com resíduos também, o Albélio com gestão dos recursos. Eu queria fazer uma pergunta para a Ariane.
Ariane, você contou um pouquinho aí da sua história, né? A gente vê aqui pela apresentação da Isabela, muito bacana, que a mentalidade, né? ESG, o síndico tem que mudar a mentalidade, né? Porque o que a gente vê, na maioria dos casos até hoje, são os condomínios como se eles fossem isolados das outras coisas, isolados da cidade, né? E a gente sabe que isso não é possível, né? Não é possível que estejam isolados da cidade. Os condomínios, na verdade, fazem parte da cidade e a cidade faz parte dos condomínios. E você, com a tua experiência na prática, quando você olha toda essa questão que envolve uma série de conhecimentos técnicos multidisciplinares, né? São vários profissionais necessários para se chegar num resultado desse, como é que você imagina que um síndico possa começar a mudar a sua mentalidade para chegar nisso? Como é que você... Na vida prática, do dia a dia, sei lá, ele acorda amanhã de manhã e pergunta como é que eu vou começar isso, o que eu vou fazer? A gente parte ali, ó, que a Isabela falou, a questão da sensibilização, né? Eu acredito que a gente realmente precise muito ainda de sensibilização. Qual é a nossa realidade hoje, Percival? O síndico, hoje, o cenário é síndicos orgânicos, sem muito conhecimento, orgânicos e profissionais, né? Sem ainda muito conhecimento técnico, porque é uma coisa que está começando a se estruturar dessa forma. Daqui para frente, sim, teremos mais conhecimento a respeito dessa área como um todo, de todas essas ciências, né? Todos esses saberes multidisciplinares aí. E a questão da sustentabilidade, ela entra nessa seara e ela vai entrar junto com essa sensibilização. O cenário hoje é falar disso para o síndico, lá na pele, o que a gente está sentindo, o desafio de fazer gestão de resíduo, que é um dos maiores desafios de um condomínio, o que fazer com esse resíduo todo produzido por toda essa gente, né? A questão da energia, já sim se tem este olhar. Então, resíduo e energia é algo que já faz parte da nossa realidade, mas ainda um desafio, porque o síndico, além de fazer a gestão e ele ter que estar sensibilizado com o tema, com a temática, com ter esse olhar, ter essa mentalidade, ele também precisa sensibilizar os condôminos, né? O trabalho dele, neste momento, acaba sendo de educador, também um educador ambiental, Isabela, né? Por isso ele tem que ir muito atrás de informação, porque ele precisa educar os seus condôminos. E aí são ações de comunicação, aí é usar a criatividade também para envolver as pessoas. Mas eu digo que um dos maiores desafios hoje na operação de um condomínio é a gestão dos resíduos. Porque por mais que a gente fale e tu faz cartaz, eu faço cartaz lá, eu entro lá no Canva, faço cartaz personalizado, mando imprimir no adesivo vinílico, coloco nas lixeiras, coloco em tudo que é lugar, compartilho a página da prefeitura que fala de coleta, compartilho artigos, textos, notícia, tudo. E assim, é difícil. É um grande desafio. Então, o condomínio é uma micro-sociedade, mas ele também faz parte da sociedade, né? As aulas de lógica, do particular para o universal e do universal para o particular, porque ele também é um reflexo dessa sociedade, né? As pessoas que estão ali dentro, elas estão inseridas nessa sociedade. Aí nós aqui temos muitas inundações, muitas, aqui no sul. Belo Horizonte também teve, né? Bom, cada vez mais as condições climáticas estão levando a isso. E aí, quando ocorre isso, vem, pois é, as pessoas jogam lixo, jogam sofá, jogam isso, jogam aquilo, mas começa na sua calçada,
né? No seu pedacinho, no seu quarto, na sua lixeira. Então, eu acho que é tanto uma sensibilização individual de cada um que está ali, e muito também dessa consciência desse todo, o quanto é difícil pensar no todo, e por esse é o maior desafio da sustentabilidade, é pensar que não sou só eu nesse planeta, que eu não posso esgotar todos esses recursos agora, né? Que existem gerações aí para vir, e aí trazendo isso para dentro do condomínio. Esse condomínio ele tem que ter qualidade de vida hoje e daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. E ele tem que ser pensado dessa maneira. Então, o desafio no dia a dia, na prática, é principalmente a questão dos resíduos. Hoje já está despertando para a questão das placas voltaicas, os condomínios estão vendo, buscando para ver o quanto é o investimento, o quanto vai valer a pena. Acho que é por aí, Percival. Então, eu tenho visto, procurado conhecimento sobre esse assunto em várias fontes, né? E até ouvi uma citação do Simon Sinek, outro dia, viu, Aurélio? Que ele dizia o seguinte, ele dizia que o enfoque está errado, né? Ninguém quer salvar o planeta, porque o planeta, de qualquer forma, vai existir. De um jeito ou de outro, ele vai continuar existindo, né? O que se quer, o foco deveria ser em salvar a humanidade, né? E não o planeta. O planeta vai existir sem a humanidade. Com certeza vai continuar existindo. Agora, é a nossa qualidade. Todo esse contexto, né, eu acho que a adoção do síndico a essa mentalidade ESG ou ESG, né, ninguém melhor do que o Aurélio para falar dos resultados, porque ele aplica isso há muitos anos no Parque Avenida. E ele tem resultados muito interessantes lá. Tá certo? Então, a gente tem que entender também que o ESG dá resultado, dá lucro, inclusive. E olha só, não sei se tu concluiu, Percival, mas falando de resultado em gestão, olha o quanto a mentalidade do síndico faz diferença, né? Eu sei que o próprio empreendimento foi pensado já assim, mas o quanto é esse síndico ter esta mentalidade, porque ele é essa liderança dentro dessa comunidade. Então, o quanto é importante ele ter essa mentalidade e começar a espalhar, né? A implantar ações práticas e educando ali no seu universo, educando aquelas pessoas para isso. Né? Eu acho que tem um aspecto fundamental dentro dessa questão que a gente está falando aí, o Ariane, que você colocou muito bem junto com o Percival, mas aí tem um outro aspecto, né, quando você começa a pensar no projeto, né, dentro das construtoras, eles também têm que começar a ter essa visão, né, da sustentabilidade para você projetar os prédios de tal forma que, vou dizer assim, facilite a operação depois, né? Isso é importante, porque, por exemplo, aqui no Parque Avenida, por exemplo, a escolha do próprio síndico, ela tinha critério. Um dos critérios era entender de sustentabilidade para implantar a certificação na operação, porque ele já era certificado na construção. Então, a forma de você escolher já teve um diferencial, né? E depois, o outro aspecto que você falou também importante, se o síndico já tinha essa visão, né, por exemplo, já trabalhava com isso, você tem que montar uma equipe também com essa visão. Né? Por exemplo, aí eu chamei a Isabela para trabalhar comigo, que ela estava fazendo no mestrado, aí conversei com ela, falei, por que você não faz sobre o Parque Avenida a sua dissertação de mestrado? Então, foi a primeira dissertação de mestrado sobre o Parque Avenida. E depois o Bruno Casagrande, da Fundação Vanzolini, fez a dele também, baseado no Parque Avenida, na PUC de Campinas. Então, ele começou, né, através do trabalho interno, depois pós-graduação, TCC, também foram feitos,
né, estudantes que vinham visitar o Parque Avenida, da área de engenharia, por exemplo, meio ambiente, para ver o que a gente estava fazendo, né, dentro dessa nova realidade. Então, quando você olha, por exemplo, para a estrutura do ISD, observe que gestão de resíduos, quando o condomínio faz isso, ele já está dentro dessa parte ambiental. Olha só, eficiência energética, que você vai falar da gestão da energia. Então, já estou dentro dessa sigla. É porque, às vezes, quando a gente coloca aqui essa lista, a pessoa, às vezes, acha que ela tem que cumprir essa lista. Não é impossível, né? Às vezes, você tem tudo ali. É igual quando você estuda empreendedorismo. Por que não dá certo nas escolas? Porque você põe um professor que nunca viu uma empresa, claro, com todo respeito, e aí, quando ele vai falar do perfil empreendedor, você tem 42 itens. Aí o aluno olha para aquilo e fala, não dá. Não é? A mesma coisa, quando a gente olha para essas questões, eu tenho que ver o seguinte, olha, quais desses itens é factível de eu implementar no meu condomínio? Então, quando a gente olha para, olha, gestão de energia, paisagismo eficiente, que é uma coisa que a Isabela trabalha muito com o nosso paisagismo aqui, é como que a gente trabalha sem usar muito produto químico, né? Exatamente no jardim, porque isso tem impacto aí, ó. Controle de ruídos, toda essa parte aqui a gente cumpre. Aqui não é e isso ele tem um impacto que muitas vezes ele não é tão perceptível por causa da nossa cultura, porque nós fazemos parte dessa sociedade, né? Às vezes o próprio condômino ele não percebe isso diretamente. Mas como é que ele vai perceber? Ele vai perceber, por exemplo, no custo da operação, né? Porque você imagina, como eu sempre falo, se a gente não tivesse uma gestão eficiente da energia, nós estaríamos pagando R$ 75.000. Nós estamos pagando 13, 14 mil. Gestão eficiente de água. Você vê 55 mil metros quadrados, nós pagamos outro dia R$ 13. Quanto de água? Olha o impacto que isso traz na operação. Você pega um condomínio em 6 anos, não tem taxa, não tem aumento de taxa. Por quê? Porque você está fazendo uma gestão desde os produtos de limpeza, né, que são sustentáveis. O prédio não tem torneira de água nos corredores, não existe água. Então, você tem um mop, o piso já é próprio para esse tipo de limpeza, que também isso é importante, esse detalhe, porque não é piso qualquer, né? Quando você prepara o prédio sustentável, o piso que você coloca ali, ele tem que estar apto para receber determinado tipo de produto. Por isso é que é importante essa relação entre a empresa que vai fazer o serviço de limpeza e manutenção, conhecer as características daquele piso para poder adequar o produto. Então, você vai ter... Então, são todos esses detalhes, né, que a gente vai somando, é que vai gerando o quê? Menos custos da operação. Além de valorizar, que você vê, por exemplo, passada essa pandemia, você já começa a ver o quê? O aumento dos aluguéis, é a valorização da própria unidade privativa, né, que ela se valoriza, porque o mercado começa a perceber. E aí tem uma coisa importante disso tudo, o Percival e a Ariane Isabel, que é a comunicação. Você tem que ter uma comunicação eficiente com o mercado. Nós estamos fazendo isso, mas a gente tem que melhorar mais ainda, né? Por exemplo, a gente faz constantemente aqui nas nossas redes sociais a divulgação, né, dessas questões. E a semana que vem, o prédio está completando 6 anos, então a gente vai fazer uma semana inteira, não é, falando dessas questões em homenagem aos 6 anos de operação. Então, você tem que ter, dentro desse arcabouço todo, né, pessoas. Você vê quem está nos assistindo aqui, a Isabela faz parte da minha equipe. Então, as pessoas estão vendo o nível também das pessoas que compõem, né, a nossa equipe do Parque Avenida, né, que é um orgulho muito grande, né? Então, eu acho que essa consciência, o amadurecimento do mercado,
é isso que as pessoas estão nos assistindo, entender qual que é o sentido, né, da gente estar falando dessas questões, porque isso tem impacto no prédio que as pessoas estão morando, que inclusive é um item, né, quem leu a pesquisa DataZap, né, você vê lá essas questões de sustentabilidade já estão aparecendo nas pesquisas e não apareciam. Olha como que isso muda de uma hora para outra. É por isso que aí tem uma coisa importante para fechar aqui, é que quando a gente fala dentro desse arcabouço de gestão, aí nós estamos falando de estratégia, e a estratégia tem que ser vista como uma diretriz e um guia de aprendizado constante, certo? Onde ele não é estático. Você vai aperfeiçoando ele à medida que os acontecimentos vão acontecendo. Quer dizer, esse é um modelo, né, que a gente está aplicando, e agora aqui o curso que a gente vai lançar, ele começa como que a gente faz esse planejamento circunstancial, né, que ele vai se adaptando, né, construção, desconstrução e construção e o aprimoramento. Então, isso tem que estar o quê? Dentro de uma estratégia do condomínio. Mas, viu, Albélio, inclusive fazendo um gancho com aquelas fotos que a Isabela colocou no início da apresentação dela, que são aquelas duas situações de Belo Horizonte, né? Isso. Que eu acredito, eu não sei quantos anos de diferença tem entre uma foto e a outra aqui, mas o que eu acredito é o seguinte, que existe também uma nova mentalidade que no Brasil eu acredito que ainda esteja em transformação, ainda está se criando, né? Que é de morar e trabalhar em condomínios, que é uma coisa diferente do que você morar numa chácara, numa casa. Não é? Então, os próprios moradores, né, eles vão adquirir uma nova mentalidade de como é que se mora em coletividades. E nós somos de uma geração onde esse termo sustentabilidade ambiental, social, seja qual for, não fazia parte da nossa criação. A gente não viu isso na escola, a gente nunca viu isso. A gente hoje está absorvendo isso dos impactos, né? Essa geração que está chegando agora, ela já está tendo essa educação na escola. Então, olhando para frente e olhando para o futuro dos condomínios, é fundamental que o síndico esteja preparado também, porque essa nova geração vai cobrar isto do síndico, né? Ele vai ter essa expectativa frente àquele gestor. Pô, eu vejo lá na minha escola que né, a criança que corrige o pai, né? E aí a criança vai educando o pai, Aí, de repente, hoje o pessoal está muito mais novo, evoluindo, alcançando cargos cada vez mais rápido, empreendendo cada vez mais cedo. Aí ele está lá num condomínio, agora pensando no síndico quanto um prestador de serviço que está atendendo um cliente. O próprio cliente vai começar a ter essa expectativa, né? Que foi o que o Albélio disse, no processo de seleção dele, isso já foi condição. Então, para quem está atuando no mercado, isso também é um diferencial, né? Ter esse olhar. Isso. Mesmo porque, Ariane, viver em condomínios é o futuro. Sim. Se você ainda não vive em condomínio, você vai viver em um. Porque é uma questão, a urbanização, inclusive, é uma questão a urbanização e a verticalização das cidades também é uma questão de sustentabilidade dos recursos globais. Por isso, a tendência de se ter condomínios, cada vez mais condomínios, cada vez maiores, é universal. Ocorre no Brasil, em várias outras partes do mundo, isso está ocorrendo. Por causa de uma questão de gestão de recursos mesmo. É preciso espaço, concentrar, né? É preciso concentrar os recursos para que eles sejam mais eficientes. E aí eles precisam ser concentrados e utilizados de uma maneira lógica e racional, pensando nisso, né? Exatamente. Com esse olhar.
Gente, tirando, vamos... só para concluir, tirando coisas simples assim. Meu filho, por exemplo, que já ele tem questão de 20 anos, ele já tem uma mentalidade diferente. Ele toma a iniciativa de separar o lixo aqui de casa e descer e depositar nos locais certos, lá embaixo, para que eles sejam recolhidos de forma seletiva. Já faz parte da vida dele, ele não pergunta se tem que fazer isso. Ele já faz. Os condôminos mais novos que eu tenho já me pediram horta para fazer composteira, para fazer horta orgânica, reivindicam mais espaço no bicicletário. Gente, isso são novos problemas para um síndico, que até então ninguém pensava nisso. Eu tenho uma menina, ela super nova, assim, já é formada, se formou em medicina todo, mas ela tem toda essa visão do orgânico. Ai, vamos fazer, nós temos aquele espaço, vamos fazer uma composteira. Vamos... E assim, ó, juro que daí eu fico aqui, ó, composteira, como é que eu vou fazer? Como é que é isso? Porque até então nunca ninguém tinha me demandado isso, né? E eu, particularmente, também, este olhar, assim, eu não tinha, né? Não tenho. Mas a gente vai se deparar com essa geração solicitando e demandando para o síndico essas questões. Uhum. Maravilha. Vamos passar aqui para a Isabela dar um fecho da apresentação. Vai lá, Isabela. Ela que provocou a gente. Oi, ele estava calado, né? Agora me deu a ideia de a gente fazer... Abre teu microfone, Isabela. A gente fazer umas lives chamado Conversa de Bastidores. Aliás, enquanto a Isabela, eu queria te fazer uma pergunta, Albélio. Como você traduziria o ESG, o ESG, para condomínios? Como você definiria? Numa frase. Numa frase, cara, eu diria o seguinte, que o ESG, no condomínio, é uma nova forma de geração de valor, não só para visitantes, mas também para condôminos, né, dentro desse contexto de transformação que a gente está vivendo. Né? Eu diria essa frase, então, saindo da definição corporativa. Né? O ESG, no final, é uma geração de valor. Né? Geração de valor. São diversos valores, mas é uma geração de valor. Né? Isso, tá exatamente. Tá bom. Agora a Isabela vai fazer um fecho da apresentação dela. Mas ela está sem som ainda. Isabela, está sem som. Bom, no programa de estreia, às vezes acontecem algumas falhas técnicas. Aí, o microfone está fechado. Pedimos desculpas, ela precisa abrir o microfone. Deixa eu ver se tem alguma mensagem dela aqui. Deixa eu ver. O Bruno... Abriu, agora abriu. Está dizendo que o Bruno fechou o microfone. Retorno. Tá dando para ouvir? Tá. Então, agora nós vamos para o outro, a outra letra, que é o social, que é o nosso... A gente tem que pensar no cumprimento da legislação dentro dos condomínios também, relacionado à legislação trabalhista, dos direitos trabalhistas e direitos humanos de quem está dentro do condomínio, desde o condômino, o terceiro, os stakeholders, os colaboradores, de A a Z. Fazer os treinamentos e sensibilização desse pessoal, as ações com a comunidade do entorno. Então, hoje o Parque Avenida ele está inserido dentro de uma comunidade, que é a comunidade Morro das Pedras. A gente já desenvolvemos vários trabalhos com a comunidade. O relacionamento, né, com os prestadores de serviço e as empresas terceirizadas. Política de transparência também entra dentro dessa letra do social. E a equidade racial e de gênero.
Então, o condomínio que quiser pensar em sustentabilidade, ele também tem que aceitar e pensar na equidade de presença da mulher, do homem em diversos cargos, e a questão social também, racial, desculpa, que é as diferenças que a gente precisa trazer essa equidade, né, entre as pessoas que estão dentro do condomínio. Depois do social, Posso só comentar uma coisinha do social? O quanto é importante, né? O Albério também traz os exemplos da questão da comunidade onde ele está inserido. Eu acho que é o Peter Drucker que tem aquela frase, né? Somos uma ilha de riqueza cercada de um mar de pobreza. O quanto é importante a gente ter essa consciência que nós não estamos isolados, né? E o condomínio, ele recebe impacto, tanto ele impacta aquela comunidade, como ele também recebe impacto daquela comunidade. Então, a relação do condomínio com a comunidade é fundamental, né? É olhar para aquele entorno e como ela vai se relacionar e interagir com aquele entorno. E aí, não falando só de áreas de periferia, que de repente vai ter uma comunidade mais carente, não, mesmo em outros tipos de bairro, mas aquele condomínio, aquele síndico, de repente ter relação com o síndico do lado, o que essa coletividade pode fazer, né? O que esse social pode trazer? Só que eu acho que é um papel do síndico também, né? Um papel não, mas acho que ele também pode desempenhar este papel. Só. Sem dúvida, os condomínios têm muito a contribuir. E, Albério, eu vou fazer a pergunta agora, no ar, para que o pessoal que está nos assistindo responda no chat e receba o livro, né? O Gerente Link. Então, a pergunta que a gente gostaria que vocês que estão assistindo respondessem no chat do programa, e o livro vai ser dado, né, para aquele que responder em primeiro lugar, a produção vai fazer essa medição, seria a seguinte: eu perguntei para o Albério há pouco tempo atrás o que ele acha que é o ESG, né, ou a governança socioambiental, num condomínio. Ele respondeu, é uma frase curta, inclusive. Tá certo? Quem responder em primeiro lugar, o Bruno da produção vai nos avisar. Por favor, coloquem o seu e-mail ou utilizem o e-mail do CT Segurança, que o Bruno também vai colocar no chat, ou já colocou, para receberem o prêmio depois. Ok? Agora, Albério, por favor. Oi? A Isabela ou eu? Agora eu dei uma distraída. Você agora. Dá uma frase? Não. Não. Agora eu vou dar continuidade, então. A Isabela. Você quer estar falando comigo. No Parque Avenida, né? Até pensando, o Albério vivencia isso diariamente. Queria dar uma enfatizada no cumprimento da legislação. Às vezes, eles trazem uma realidade diferente quando eles vão, por exemplo, contratar algumas empresas. Aí contrata a empresa, o terceiro, e não preocupa com a legislação trabalhista. Recolhimento de fundo de garantia, os direitos que aquela pessoa tem. E lá no condomínio, por causa da nossa certificação, a gente monitora todos esses itens. Então, é importante que na hora que você for fechar um contrato, às vezes o contrato você consegue um valor muito baixo, mas o valor baixo ele sai caro, porque depois começa a vir alguns passivos, algumas questões trabalhistas e de legislação que pode atrapalhar a gestão desse condomínio, desse síndico, né? Então, é importante a gente pensar no social em todos os aspectos, igual a Ariane falou, da comunidade do entorno, das pessoas que estão lá dentro também, e dos direitos até dos próprios condôminos, né? Cada um tem o seu direito, cada grupo de pessoas que a gente relaciona tem o seu direito. Próxima letra, que é o governança, que também inclui atenção à legislação, direitos trabalhistas e humanos, transparência para os funcionários e stakeholders e procedimentos de proteção de dados.
Tem uma nova legislação agora de proteção de dados que precisa ser observada nessa área de governança. Tem que comentar sobre esse item? Bom, nós estamos quase chegando no final, viu, Albélio? Já estamos aqui. Quase chegando no final do programa e, como a gente pôde ver, o tema é extenso, né? E ele tem diversas facetas e diversas abordagens que a gente pretende fazer nos próximos encontros, né? Tá certo? E eu queria que até você terminasse o programa com um conselho, né? Como que todos que estão nos ouvindo, mais os outros síndicos que vão conhecer os encontros, como eles podem contribuir para esses encontros, para que a gente construa um conhecimento melhor sobre esse assunto, para que esse assunto possa ser mais divulgado e para que todos tenham um caminho para seguir, né? Na direção da sustentabilidade, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que estiveram assistindo, né, que estiveram aqui com a gente, a Ariane, a Isabela, né, o meu amigo Percival também aqui, e falar uma coisa no seguinte aspecto, é buscar, primeiro, conhecimento, isso é importante. Depois, compartilhar. E esse momento que a gente tem aqui é um momento para isso. É um momento que você pode interagir com a gente, você pode também sugerir temas, né, para os próximos encontros, né, e para a gente poder cada vez mais aperfeiçoar, né, o ambiente da gestão condominial. Como a Ariane falou, que está passando por esse processo de amadurecimento, e a gente só aprende, só aperfeiçoa as coisas quando a gente troca experiências, troca conhecimento. Então, esses fóruns que a gente está fazendo aqui é exatamente com esse sentido, né? Para que você desperte para um novo momento, né? É sair, né, dessa bolha, né, que a gente se encontra, né, procurar conhecer as alternativas, como a Ariane falou, a gente passa a ser demandado. Você pode até não estar sendo nesse momento, mas em algum momento você vai ser. Então, é a gente buscar construir essa rede de relacionamento juntos, né? Esse é o objetivo desses encontros, e nós estamos aqui à disposição, né? Tem todas as nossas informações aqui no YouTube, e vocês podem interagir com a gente, né? Para que a gente possa construir esse ambiente condominial ESG, né, para o nosso próprio futuro e bem-estar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E não se esqueçam, o próximo encontro daqui 15 dias, depois a gente vai divulgar nas redes. Muito obrigado a todos que nos assistiram, obrigado à produção do CT e obrigado aos patrocinadores e às nossas convidadas, né, que, pelo visto, vão ter que ser convidadas novamente, porque não deu para terminar nenhum dos assuntos. E a gente fala... E até a próxima, né? Até a próxima. Na Conversa Imprevisível, no Instagram. Ok, Bruno. Tchau, tchau. Tchau. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.